Olá, como eu falei para você, aqui é a parte 2 de Ezequiel 47 e aqui eu posso fazer com mais tranquilidade este vídeo, porque é algo muito interessante quando nós buscamos a Deus ainda mais conhecimento. E eu fico muito grato a esse Deus maravilhoso que nos dá a oportunidade de conhecer cada dia um pouquinho mais da sua palavra. Às vezes, a gente é pego de surpresa em algumas situações que somos questionados de algo dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. E quando nos pergunta e nós não temos a resposta, às vezes o pessoal se ri, o pessoal questiona, mas como você é evangélico, você é crente, você segue a Jesus, você vai na igreja e você não sabe disso? O que eu quero dizer para você agora é que, na verdade, existem coisas específicas e infinidades de informações dentro da Bíblia. Isso não quer dizer que não tenha pessoas que saibam tudo ou que tenha tudo em mente. Porém, nem todos vão ter todas as informações que estão dentro da Bíblia, dentro da sua cabeça. Mas você precisa ter algo dentro da sua cabeça que foi, vamos dizer, desenvolvido a partir dos momentos que você esteve na igreja, ouvindo o seu pastor pregar, o seu líder ensinar, e a partir do momento que você começou a conviver com essa sequência de aprendizagem. Então, tem que ter uma base, que esta base é a que você pratica todos os dias da sua vida. Então, a partir do momento em que você vem para a casa de Deus, a partir do momento que você se entrega a Jesus e recebe Ele como seu único e suficiente Salvador, a partir deste momento você passa a ser, vamos dizer, tomado pelo total arrependimento. Esse é o primeiro passo. Você precisa ser possuidor do verdadeiro arrependimento do seu passado. E você precisa se renovar. Beleza. Então, este é o primeiro ponto que isso, independente do teu conhecimento bíblico, você tem que ter, que é o seu arrependimento de tudo que há de errado. Mas ficando alerta de que você não, ao você se converter, você não deixa de ser humano. Então, você não deixa de ser pecador. Porém, você foge do pecado. E se aconteceu o pecado na sua vida, que isso ninguém está livre, pois nós estamos no mundo do pecado, então onde estamos sendo tentados e perseguidos pelo pecado a todo instante, assim como está na palavra de Deus, que Deus disse a Caim, o pecado jaz à porta, e cabe a você resistir ao pecado. Mas em caso de que aconteceu que você não resistiu ao pecado e você cometeu a falha, então cabe a você se arrepender profundamente de uma maneira que não a sociedade reconheça, mas que a sociedade possa reconhecer, mas em especial que Deus, o Papai do Céu, entenda que este arrependimento realmente vem do fundo do seu coração e que você comece então a dar exemplos de arrependimento. Então, neste momento, nós começamos a montar uma estrutura para suportar este mundo sem pecar. E quando pecar, arrependa-se imediatamente, clame com o rosto ao pó. Isto é luta, é joelho no chão e luta para vencer
esta tentação ou este pecado já cometido, para que você possa continuar na presença de Deus, clamando por misericórdia pelas suas falhas, porque você é humano e você é falho. Não adianta eu dizer, porque eu sou certo. Ninguém é certo, todo mundo é falho, mas tem que ter no coração um desejo profundo de acertar o passo. Esse é o mais importante, é o teu desejo, o grau de vontade que você tem de fazer o que é certo. O grau, o volume, a quantia de desejo de acertar o seu passo. E algo muito importante, a humildade. O quanto de humildade que você tem para quebrar o seu orgulho, cair com os joelhos no chão e dizer, Deus, eu não sou nada, eu sou pó. Mas o Senhor é tudo, o Senhor é o Deus que protege, que perdoa, que restitui. Porque às vezes você comete um erro e acha que está tudo acabado. Não, Deus é Deus de restituição para recomeçar tudo. Então, nós estamos falando de estrutura que você constrói. A gente está falando de oração, joelhos no chão. A gente está falando de luta. Luta, cinja os seus lombos e lute, não desista. Então nós estamos falando de estrutura, estamos falando de joelho no chão, estamos falando de luta. E aí a bênção que vai dominar a sua vida é que quando você não tem mais condições de caminhar com as suas forças, aí você é levado pelas águas da fonte verdadeira, das águas purificadoras, que é o Espírito Santo, que ele te leva, ele te conduz ao reino de Deus, que é o reino da bondade, o reino do amor, o reino da paz, o reino da restituição de vida, restituição familiar, restituição social, restituição financeira, restituição, todas as restituições, restituição física, restituição espiritual, que é a sua paz. Tudo isso é realmente incrível, porque está exatamente em Ezequiel, capítulo 47 e versículo 2, aonde no momento em que Ezequiel está num exílio, Deus aparece para Ezequiel. Ezequiel contempla um templo e neste templo ele vê um homem que é o próprio Deus, que se levanta e pega pela sua mão. Se levanta e o leva ao portão, sair pelo portão. Ele circundeia, caminha pelo exterior. Então, em Ezequiel 47, nós podemos ver que Deus passa a mensagem para Ezequiel passar para o povo. Ou seja, Deus convida o povo a não desistir, convida o povo a lutar, convida o povo a estar sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Porque a água purificadora, ela é o Espírito Santo de Deus, que purifica a nossa vida, que nos ensina, que nos acompanha, nos conduz. Olha que realmente incrível. Então, logo quando você chega, se converte, se entrega, aceita que Deus é realmente aquele que pode te salvar, que pode te restituir, pode te dar de novo a paz na sua vida, pode te trazer alegria para você e para toda a sua família.
Você mal chegou, você mal aceitou, então você ainda não tem estrutura. Mas o Espírito Santo, ele já começa a te acompanhar desde o início. Porque a partir do momento que você se entrega a Deus, você abre as portas do seu coração e diz: Espírito Santo, venha morar em mim. E o Espírito Santo já começa a te acompanhar. Então, este homem que Ezequiel vê, ele pega um cordão de medida e ele começa então a medir. E ele mede uns primeiros 500 metros, que seria 1000 côvados, e esses primeiros 500 metros, ele mede, existe uma água fluindo do templo. Ou seja, existe uma água purificadora fluindo do templo. E Ezequiel percebe que essas águas, quando ele vai caminhando, essas águas tocam nos seus tornozelos. Que tornozelos significa estrutura, significa força, significa sustentabilidade. Ou seja, você está começando a construir, mas está com o Espírito Santo. Você está no Espírito Santo. Ele está em você. Então as coisas começam a acontecer. Você começa a evoluir. É só continuar na sua pequena força. Aí ele mede mais 500 metros com seu cordel de medir. E esses próximos 500 metros, Ezequiel vê que as águas pegam nos seus joelhos. Quando alcança os seus joelhos, significa o que, joelho? Significa oração. Então Ezequiel está, naquele momento, sendo convidado a orar. É para convidar o povo a clamar. E eu convido você. Quando você estiver sozinho, só você, no seu particular, fale com Deus, clame a Deus. Deixe o Espírito Santo te conduzir, como as águas purificadoras tocavam nos joelhos de Ezequiel, que simboliza a oração, clamor. Conversa, bate papo com Deus. Você em secreto, fale com Deus. E Ele te ouve e te atende. Aí, este homem mede, com seu cordel de medir, ele mede mais 500 metros. E esses próximos 500 metros, ele sente que ele está passando e essas águas purificadoras já estão na altura da sua cintura. O que significa cintura, lombar? Significa luta, significa guerra, significa batalha. Cinja os seus lombos, porque a batalha já à porta para você lutar. Não desista. Então, lute. Cinja os lombos, porque o Espírito Santo vai estar com você, assim como as águas tocavam na cintura de Ezequiel. Se você montou a sua estrutura, se você não desistiu de orar, pode vir a luta. A luta pode chegar, pode tocar na sua cintura. Pode ter luta na sua vida. Pode ter batalha. Pode ter situações que muitas pessoas, até mesmo você, possa dizer: eu não vejo mais saída. Não tem saída, não tem solução, eu não consigo ver. Mas Deus, Ele é saída. Ele não rejeita um coração arrependido e Ele está com você. Você luta e você ora, você suporta e Deus te atende e te cobre, te enche, transborda o Espírito Santo na tua vida, a paz vai transbordar na tua vida. As águas podem te cobrir, mas é só você, com a tua estrutura, com a tua habilidade, você só vai nadar, boiar, mas sem se preocupar, porque você está fazendo a tua parte. Então,
Quem vai te conduzir é as águas do Espírito Santo. Porque foi assim. A última medida, ela ultrapassava a altura de Ezequiel. Então aquela água purificadora ultrapassava a altura de Ezequiel, e está escrito na palavra de Deus que não era mais possível passar para o outro lado caminhando, porque as águas ultrapassavam a altura de Ezequiel. Ou seja, as águas purificadoras era que conduzia aquele que estivesse passando por aquele caminho, pelo templo. Ou seja, se você estiver adorando, se você estiver buscando, se você estiver resistindo ao pecado, se você estiver demonstrando humildade para chegar para Deus e dizer: Deus, eu errei, eu confesso, eu errei, e eu clamo pela tua misericórdia. Certamente Deus vai agir de misericórdia, porque Deus não dispensa, não descarta um coração arrependido, mas Deus abençoa, Deus te acompanha e Deus te coloca nas águas tranquilas. E aí, com o balanço das águas, você é conduzido pelo Espírito Santo. E é isso que eu quero deixar para você em Ezequiel, capítulo 47, versículo 2. Seja você conduzido pelo Espírito Santo. Que você venha a viver, não no raso, mas nas águas profundas do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando você e abençoando toda a sua família. Que você possa estar recebendo na tua vida, no teu lar, na tua família, na sociedade onde você mora, todas as bênçãos que são ditas neste canal. Bom Dia com Deus. Que todas essas palavras de bênção que vem sendo dito todos os dias, você possa estar absolvendo e estar colocando na sua vida, e que a sua vida possa ser uma vida que transborda a paz e o amor. Muito sucesso. Que Deus te abençoe sempre. Você e toda a sua família. Um abraço.